Convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 2. Nós vamos ler do primeiro verso até o verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Louvado seja Deus por esta bela palavra. Amém? Você pode se assentar. O Evangelho de João é um belíssimo evangelho. Será nosso companheiro nesses dias de congresso e em cada uma das nossas conversas. É importante que você saiba sobre o Evangelho de João que ele tem uma estrutura, uma metodologia, um arranjo interno muito particular, diferente dos demais evangelhos. Os demais evangelhos não são iguais. Contudo, como eles estão estruturados a partir de episódios comuns da vida de Jesus, eles são chamados pelos estudiosos de evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos que têm a mesma ótica, ou o mesmo ponto de vista, ou lançam o seu olhar sobre as mesmas histórias, os mesmos episódios. O Evangelho de Marcos está muito presente no Evangelho de Mateus e está muito presente no Evangelho de Lucas. Claro que há histórias diferentes nos demais evangelhos, algumas exclusivas em cada evangelho. Mas quando você chega no Evangelho de João, você percebe que ele é bastante diferente. Tem discursos longos de Jesus que não estão presentes nos demais evangelhos. Tem alguns milagres que não estão nos outros evangelhos. Algumas pessoas aparecem no Evangelho de João, jamais apareceram nos outros evangelhos. Uma perspectiva diferente. Mas não bastasse isso, o Evangelho de João também é um evangelho especial, porque ele quer passar para os seus leitores a ideia de uma completude, de uma plenitude. O Evangelho de João apresenta Jesus como plenitude de Deus.
de modo que em Jesus nós também podemos viver em plenitude. E uma das marcas no Evangelho de João que sugere essa ênfase de João na plenitude é a ocorrência indireta do número 7. Você não vai ler o número 7 muitas vezes no Evangelho de João. Mas se você estudar o Evangelho de João, você vai descobrir a presença do número 7. Por exemplo, no Evangelho de João, Jesus fala 7 vezes, eu sou alguma coisa. Ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E finalmente no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. 7 declarações a respeito de si mesmo, para nos ajudar a entender quem é Jesus. E se você juntar as 7, você vai ter uma visão completa a respeito da identidade de Jesus e do que essa identidade significa na nossa vida. Por exemplo, no Evangelho de João, há 7 encontros, que eu chamo de encontros didáticos, onde Jesus estabelece um tipo de relacionamento com alguém que não envolve a realização de um milagre. Isso é uma característica típica do Evangelho de João. Nos demais evangélicos, basicamente os milagres estão no pano de fundo das narrativas. No Evangelho de João você tem conversas leves, tranquilas, onde nada de extraordinário, de espetacular acontece, mas ao mesmo tempo algo maravilhoso, espetacular e extraordinário acontece. Por exemplo, o encontro de Jesus com Natanael. É o primeiro encontro, onde Jesus diz, olha, eu só te disse um negócio e você já creu. Nem precisei fazer muito esforço e você já creu. O encontro com Nicodemos, que é um encontro tão bonito do Evangelho de João, onde Jesus fala sobre o novo nascimento. Importa nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não vai ver o reino do céu. O encontro com a mulher samaritana no capítulo 4. Um encontro em que Jesus diz para ela, olha, você já teve 4 maridos e esse agora não é seu. E ela fica tão encantada com tudo que ele ensina que vai e evangeliza a sua cidade inteirinha. O encontro com a mulher pega, surpreendida em flagrante adultério no capítulo 8. Embora o capítulo 8, esse texto é tão interessante porque eu nunca vi uma pessoa pega em flagrante adultério sozinha. Nunca vi. Acho que o milagre nesse texto é esse, que a pessoa conseguiu adulterar flagrantemente sozinha, mas está ali diante de Jesus, e é onde Jesus diz uma das frases mais importantes do Evangelho e ao mesmo tempo das mais negligenciadas pela igreja: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Se Jesus dissesse isso hoje dentro de uma de nossas igrejas, até ele levava uma pedrada. Nós gostamos de atirar pedras. Jesus diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Esse é o 4º encontro didático do Evangelho de João. 5º encontro didático no Evangelho de João, capítulo 12. Uma mulher entra na casa onde Jesus está e joga um perfume sobre ele, e lava seus pés com suas lágrimas, e enxuga seus cabelos. E Judas fica muito bravo com o desperdício de perfume, porque aquele perfume poderia ser vendido, segundo os cálculos de Judas, por 300 denários. Sabe o que são 300 denários? Tem ideia do que são 300 denários? 300 dias de serviço, 10 meses de salário mínimo, faz a conta aí. A mulher tinha um perfume em casa que custava 7.000 reais. Aqui só o pastor Silvio tem um perfume desse tipo.
R$7.000. Se nós fizermos uma conta assim simplista, essa mulher tinha em casa num perfume. E ela vai lá e derrama sobre Jesus. E Judas fica bravo porque diz: desperdício, a gente podia vender isso, dá para os pobres. Embora João diz, ele não queria ajudar pobre não. O pobre ali era ele. Ele queria era pôr a mão na bolsa e ficar com dinheiro. Jesus diz: os pobres vocês terão sempre com vocês. Os problemas da vida vocês terão sempre com vocês. As limitações, enquanto vocês viverem nesse mundo, vocês terão com vocês. Mas tem uma hora que a gente tem que reconhecer que o nosso melhor é para Deus. O que a gente tem de mais valioso, de mais importante, é para glorificar a Deus, para homenagear a Deus. Não é para ajudar pessoas. Nós ajudamos pessoas, mas não ajudamos pessoas porque temos que ajudar pessoas. Ajudamos pessoas porque queremos honrar a Deus, glorificar a Deus, homenagear a Deus, servir a Deus. É a prioridade. Encontro didático, Jesus falando sobre a importância de nós rendermos a Deus tudo que nós somos, tudo que nós temos. Depois vem o 6º encontro didático do Evangelho de João, lá no capítulo 13. A famosa cerimônia do lava-pés. Nenhum milagre. Mas que texto, irmãos, que texto. Que coisa espetacular. Jesus tirou a sua veste, cingiu-se com uma toalha, lavou os pés dos seus discípulos. Que cena! Porque o escravo da casa responsável por lavar o pé do convidado era o escravo mais raso daquela casa. Nenhum escravo era menos importante numa casa, na administração de uma casa, do que aquele que ficava à porta da casa lavando os pés dos convidados que chegavam para um jantar, por exemplo. Lembram-se que Jesus queixou-se na casa de Simão, que Simão não lhe deu água para os pés? Havia nas casas de alguma nobreza em Israel pessoas que ficavam responsáveis por essa atividade, lavar os pés dos convidados de uma casa. É o serviço mais simples, que caracteriza o escravo mais raso, posição que Jesus assumiu. Porque só quem sabe quem é pode ser menor. Quem não sabe quem é, está sempre tentando ser maior. Quando a gente não sabe quem é, a gente quer ser visto, reconhecido, honrado, valorizado, elogiado. Quando a gente sabe quem é, a gente pode se reduzir a coisa nenhuma. Só quem conhece o grande amor de Deus pela sua vida está disposto a servir os seus irmãos. E Jesus fez isso para dar o exemplo. Ele mesmo diz: vocês me chamam mestre e senhor, e eu sei quem eu sou isso aí mesmo. Contudo, o que eu fiz para dar um exemplo para vocês. E aí vem o 7º encontro didático do Evangelho de João, que na minha opinião é o mais bonito. É possível que nós falemos sobre ele. Estou orando sobre isso ainda. Mas é possível que nós falemos sobre ele, muito possível. Que é entre Jesus e Pedro depois da ressurreição. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, segunda vez, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, terceira vez, tu me amas? E Pedro entristeceu-se muito por Jesus lhe ter perguntado terceira vez: tu me amas? E respondeu: mestre, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. 7 encontros lindíssimos no Evangelho de João. Nenhum milagre sobre o qual a ciência precisaria se debruçar para ficar doida. Encontros didáticos, ensinamentos, palavras lindas, momentos tão especiais. Número 7, outra vez.
No Evangelho de João você encontra 7 milagres. Interessante que os evangelhos estão repletos de milagres. Mas no Evangelho de João só 7 são contados. Só 7 são contados. Jesus transforma água em vinho. Jesus cura a filha de um oficial. Jesus cura um paralítico junto ao tanque de Betesda, texto que nós estudamos ontem. Jesus multiplica os pães. Jesus anda sobre as águas. Jesus cura no capítulo 9 um cego de nascença. E Jesus ressuscita Lázaro. São 7 milagres descritos no Evangelho de João. Parece pouco, não é? Diante de centenas dos demais evangelhos. Mas aí você chega no final do Evangelho de João, João diz assim: Jesus fez muitos sinais miraculosos, e se todos fossem escritos em livros, não haveria livros no mundo inteiro. No mundo inteiro, para contar tudo que Jesus fez. Contudo, diz o Evangelho, estes quais? Estes 7 foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Veja, o raciocínio de João é muito simples. 7 milagres é suficiente para levar você a crer. Porque se você não crê com 7, não vai crer com 1000. Quem está disposto a crer, crê. Quem está decidido a manter o seu coração fechado, não será por insistência de informação, não será por abundância de fatos que vai abrir o peito. Seu filho está disposto a desobedecer, não serão seus milhões de argumentos que vão convencê-lo. Talvez você precise orar mais por ele, para que o Espírito Santo toque o seu coração. Porque tem hora que palavra já não faz mais a menor diferença na vida de uma pessoa. O sujeito pode ouvir 1000 mensagens, como a que nós ouvimos agora de manhã pelo pastor. Palavra de sabedoria, de exortação, de revelação, e continuar com o seu peito fechado para a graça e para o Evangelho, e para o amor e para o poder de Deus. Os fariseus ouviam Jesus quase que diariamente, porque eles estavam decididos a anotar tudo que Jesus dizia, para, de repente, no caso de Jesus dizer algo que pudesse ser considerado heresia, prendê-lo, puni-lo, até apedrejá-lo. Pensem numa turma que ouviu Jesus todo santo dia, ao longo dos anos que Jesus pregou. Depois estavam lá entregando-o para ser crucificado. A questão não é o quanto você ouvirá, mas o quanto você permitirá que a mensagem ouvida ganhe o seu coração. Por isso Jesus disse: bem-aventurados sois, se conhecendo estas coisas, as praticardes. Tiago diz: sejam, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então esse é o Evangelho de João. Um evangelho que a cada 7 peças, a cada 7 episódios, entende que já é o suficiente para você abrir o seu coração e descansar em Deus. No caso dos discípulos, que já seguiam Jesus antes mesmo dele fazer o seu primeiro milagre, conforme está aqui, um milagre foi suficiente. Porque o texto que nós lemos diz: este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória. Veja que coisa interessante. Recentemente me mandaram pelo Facebook um vídeo de um pastor criticando esse milagre, dizendo que esse milagre não serve para nada, que isso aqui é um absurdo, uma perda de tempo e tudo mais. Eu confesso que não entendi, eu fiquei olhando e falei:
Está endemoniado. Não, não está. Fiquei na dúvida. Mas o texto aqui diz com todas as letras, revelou a sua glória. Tem coisas que Deus faz não é para te atender, não. Tem coisas que Deus faz para revelar a glória dele. A glória dele é maior do que a sua necessidade. A glória dele é maior do que aquilo que a gente considera útil ou inútil. O poder de Deus não é utilitário, não é algo que a gente usa, desusa ou que tem serventia. O poder de Deus é a extensão da essência, do caráter e da identidade maravilhosa do nosso Deus. Porque Ele é Deus, o seu poder se manifesta. Porque Ele é Deus, coisas acontecem. E muitas coisas que acontecem, só Ele como Deus pode explicar. Um dia nós estaremos no céu e talvez perguntemos, Senhor, por que aquilo? Como diz um pastor amigo meu, não perguntaremos nada, porque assim que chegarmos lá, tudo estará tão claro. Tudo estará tão claro, que mais do que explicações, teremos celebrações. Celebrações da vida que finalmente irrompeu e triunfou em definitivo sobre toda a força da morte. A nossa pátria, como disse o pastor aqui agora há pouco, está nos céus, de onde aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação num corpo como da sua glória, pelo poder que Ele tem de submeter a si mesmo todas as coisas. Então esse é o primeiro sinal suficiente para a glória de Deus se manifestar e para os discípulos crerem nele. As pessoas que estavam ali creram nele. Gente que já vinha observando, creu nele. E o que é que esse texto ensina para nós hoje? Nós estamos falando de genuíno evangelho. Genuíno evangelho é Jesus. A boa notícia de Deus para a humanidade. A palavra evangelho significa boa notícia, boa nova. Uma boa notícia, não é uma má notícia não. O evangelho não é uma má notícia, do tipo estão todos perdidos agora. Ó, acabou para você, hein? Não é uma má notícia, é uma boa notícia. Que boa notícia? Que em Jesus, Deus reconciliou consigo o mundo. É o que Paulo diz. Ele reconciliou consigo mesmo o mundo. Em Jesus, os nossos pecados foram perdoados. Aleluia. A gente passa a vida inteira com um sentimento de culpa, tentando remediar os erros do passado. Aí vem Deus e diz assim, olha, você não tem a menor chance de remediar os seus pecados. Mas o meu filho pagou o preço dos seus pecados e você está perdoado. Oh, glória! Que bênção! Que bênção! Boa notícia! Evangelho! O Evangelho é a boa notícia de Deus para nós. Que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Veja, porque o Evangelho é uma boa notícia, Jesus, que veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados, tem tempo de ir a uma festa. O que é um casamento? Casamento é uma celebração da vida, porque os noivos estão vivos. Na época de Jesus, havia muitas mortes no parto, por exemplo, na primeira infância, por exemplo, durante a infância como um todo, por exemplo, na juventude, por exemplo. Sobretudo por causa da ocupação romana, muitos jovens em Israel eram mortos. De repente, alguém está ali para se casar. É uma celebração da vida. Você que casou, que bênção. Podia não ter casado, podia não ter sobrevivido a lutas, a acidentes que de repente você enfrentou. Eu me casei com Cristiane há 18 anos. Nós casamos no dia 30 de novembro de 1996. E nós nos casamos virgens, embora tenhamos namorado por 4 anos.
E obviamente eu queria muito casar e queria muito desfrutar a vida conjugal com ela. Quando faltava uma semana para nós nos casarmos, um amigo disse assim: já pensou se Jesus volta essa semana? Eu falei: essa semana é sacanagem. Essa semana é sacanagem. Podia ter, são 2000 anos que ele já podia ter voltado. Essa semana não. Essa semana eu acho que aí é maldade comigo. Celebração da vida, o casamento. Celebração da história, celebração do amor. Porque são duas pessoas vivas que têm as suas histórias, que nas suas histórias se conheceram e que nas suas histórias se amaram. É celebração da família, porque famílias estão ali representadas e uma nova família está surgindo. Uma cerimônia de casamento feita nos moldes de Deus é uma celebração de tudo aquilo que é importante na vida. É uma festa de verdade, por isso que os judeus faziam a festa do casamento dias a fio. Uma festa de casamento em Israel naquela época podia durar 7 dias. Celebração da vida, celebração da história, celebração do amor, celebração da família. Essas coisas são importantes para Deus. Por isso Jesus se fez presente nessa cerimônia de casamento. Porque Jesus está presente em tudo aquilo que celebra a vida, em tudo aquilo que celebra a história, em tudo aquilo que celebra o amor, em tudo aquilo que celebra a família. Quem não gosta dessas coisas é o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Onde o diabo reina não há celebração da vida, pelo contrário, a morte está presente. Onde o diabo está operando, não há celebração da história. Pelo contrário, só resta da história o trauma, a marca, a mágoa, o rancor. História só serve para a gente encher a cabeça de notícia ruim. Pouca gratidão. Onde o diabo reina, não há celebração do amor. Pelo contrário, os interesses, os usos, as trocas, as cobranças, as demandas. Você não fez isso para mim. Mas você também não fez. Mas você começou antes. Não, foi você que começou primeiro. Eu não aguento mais ficar do seu lado. Eu também tenho que pensar muito se eu quero continuar. Onde o diabo reina, os relacionamentos se tornam difíceis, pesados, duro conviver. Mas onde o amor é celebrado, Deus está presente, porque Deus é amor. Jesus está presente onde a família é celebrada. O diabo quer destruir a família, porque a família é expressão da glória de Deus. Você sabe que foi Deus quem criou a família. Foi Deus quem criou a família. Foi Deus quem viu o homem no jardim e disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe corresponda. De modo que o Deus que é em si mesmo uma família, quando criou um homem à sua imagem e semelhança, criou uma família. Você já deve ter notado, você lê a Bíblia, e você lê a Bíblia com atenção. Você já deve ter notado que quando começa o capítulo 5 de Gênesis, a Bíblia nos dá uma informação muito rica sobre a criação do homem. Porque o capítulo 5 de Gênesis diz assim: no princípio da criação, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. E quando Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, deu-lhes o nome de Adão. Você já leu isso na sua Bíblia? Capítulo 5 de Gênesis, primeiro verso. Quando Deus criou o homem e a mulher, deu-lhes o nome de Adão. Adão é o nome do casal na criação.
Eva ganha um nome distinto depois do pecado. É o pecado que faz com que Adão olhe para Eva e diga: ela é outra pessoa. De modo que ela vai se chamar Eva, porque do que me cabe, ela é só a mãe dos seres viventes. Quando Eva foi criada, ele olhou para ela e disse: ela sou eu, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ela e eu somos um só. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e os dois são uma só carne. Porque o Deus que é um só, Pai, Filho e Espírito Santo, cria um homem para ser um só com a sua mulher. Mas depois do pecado, o Adão olha para sua mulher e ela é outra. Ela não é mais ele mesmo, ela é outra. De modo que ele lhe dá o nome de Eva. Em Gênesis 5:1, nós somos informados que Adão é o nome do casal. Porque o Deus que é um, cria para nós sermos um. Por isso que a oração de Jesus lá na frente é: Pai, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. A família, como unidade, é um testemunho do Deus que é uma unidade. Então a família dividida, homem para um lado, mulher para o outro, não é mais o casal que é Adão. O homem se apropria do nome Adão e dá outro para a mulher, para que fique claro que são distintos. Quantos casais não fazem isso? Deixam claro, até para os filhos, que um é um e o outro é outro. Mãe, posso ir na casa do meu coleguinha? Não. Pai, posso ir na casa do meu coleguinha? Pode. Mas bem, eu disse não. Ah, mas você é muito chata, deixa o menino brincar. Pai, posso jogar bola? Não. Mãe, posso jogar bola? Vai, filho, mas não deixa seu pai ver que você está saindo, não. Casamentos onde um quer deixar claro que é um e o outro é outro. Isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus, não. Família foi feita para ser uma unidade. E como unidade revelar a glória de Deus. Mas a gente vai se distanciando. A igreja foi feita para ser unidade. Mas a gente não gosta de unidade. A gente quer que fique claro quem é quem. A gente quer que fique claro que essa igreja é essa e aquela é aquela. E obviamente essa é melhor do que aquela. E burro é quem está lá e não aqui. A igreja é uma só. Jesus não morreu por igrejas. Jesus morreu pela sua igreja. E eu tenho ensinado na minha igreja lá em Maringá o seguinte: que a igreja de Jesus é maior do que qualquer igreja. Qualquer igreja. Pega a maior igreja do mundo, a igreja de Jesus é maior que ela. Mas dentro de cada igreja, veja, eu vou fazer uma afirmação complicada aqui agora. Dentro de cada igreja especificamente, a igreja de Jesus é menor. Entendeu? A igreja de Jesus é maior do que qualquer igreja. Mas dentro de cada igreja, como instituição, a igreja de Jesus é menor. Porque não quer dizer que todo mundo que é membro de uma instituição é membro da igreja de Cristo. Você não entra na igreja de Cristo por adesão a uma comunidade. Você entra na igreja de Cristo pela confissão do senhorio de Jesus. É isso que faz você. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, simples assim, serás salvo. Para essa vida comunitária, onde a gente é um, porque Deus é um. Divisões, desunião, são sinais da ação do inimigo, que é um desunido. Veja, eu vou... Pastor, me perdoe se eu tocar num ponto que depois o irmão precisa corrigir. Mas eu particularmente tenho muita dificuldade com aquelas teologias que falam do inferno como um exército muito bem organizado, hierarquicamente estruturado. Porque me parece que a Bíblia não apresenta o inferno, os demônios, Satanás,
como uma alternativa ao céu. Do tipo, o céu tem uma estrutura e o inferno tem uma estrutura. O céu tem uma liderança, o inferno tem uma liderança. Me parece que a característica dos demônios e do inferno é que eles não se submetem a nada. Por que é que Jesus encontra um endemoniado que tem 1000 demônios ou 2000, dependendo de quantos eram os soldados de uma legião romana, tudo no mesmo sujeito? Porque o inferno é isso aí, é uma bagunça, é um caos. No inferno ninguém está seguindo ninguém, ninguém obedece ninguém. Ah, mas não tem os principados, as potestades. Principados e potestades são estruturas, não são personalidades. Demônios não são hierarquicamente organizados, não são submissos, não são estratégicos, não seguem comandos, porque são demônios. Se fizessem isso, estavam no céu até hoje. Porque ninguém é burro. Se for para obedecer a alguém, obedece-se a Deus. A Bíblia diz que até os demônios creem em Deus e tremem, porque sabem quem é Deus. Eles não obedecem a Deus não é porque eles têm uma sociedade alternativa. Eles não obedecem a Deus porque eles são rebeldes. É igual a gente que sabe que devia obedecer a Deus, mas não obedece. Por quê? Porque é rebelde. Então eu não consigo entender o inferno feito um batalhão. Ordem unida, obediência, porque o princípio único do inferno, como disse George MacDonald, é: eu sou meu. Demônio só conhece um pronome pessoal na primeira pessoa, eu. De modo que, onde os demônios atuam, o que se estabelece é um caos absoluto e total. De modo que a pessoa tinha juízo e agora não tem mais. O que os demônios fizeram com aquele endemoniado? Lhe tiraram o juízo. Ele ficou louco. Porque é isso que demônio faz, enlouquece. Isso que demônio faz, arrebenta com tudo. Rouba os sinais vitais da alma. Me parece, talvez isso valha um estudo melhor que o pastor de repente vai dar. Mas me parece que a característica do inferno é de uma desunião absoluta. Não vejo demônios braços dados dizendo: nós estamos juntos nessa luta. Como se fosse um partido de oposição ao partido da situação, que é o céu. Não, eu vejo demônios dando choque um no outro. Porque esse é o princípio da rebelião. Eu não consigo ficar... Por isso que todo revolucionário, no mau sentido, daquele que olha para o poder e diz: eu quero tomar o poder, depois que toma, estabelece o caos ou reproduz o mesmo sistema que estava antes. Não é? Porque não tem essência diferente. Então, meus irmãos, me parece que onde há desunião, o inferno reina. Ainda que a desunião seja protagonizada por uma igreja cristã. Por isso que Paulo diz: eu me envergonho de vocês, aos coríntios. Porque uns dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, quando na verdade todos são um só, e ninguém é de outro senão de Cristo. Unidade. Eu preciso olhar para você e me alegrar que eu e você somos um em Cristo. Embora somos diferentes, temos realidades diferentes, convivemos em igrejas diferentes, temos doutrinas diferentes. São nossas maneiras de tentar entender o que Deus quer de nós. Mas eu olho para você e vejo que você ama Jesus. Então eu reconheço que você é meu irmão. E me alegro com a sua vida. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Isso é celebração. Jesus tem tempo para essas coisas. Por que é que Jesus vai numa celebração de casamento? Porque celebração de casamento é celebração da vida. É celebração do amor. É celebração da história. É celebração da família. E essas coisas são importantes para Deus.
Não é só culto na comunidade que é importante para Deus. A vida é importante para Deus. E o culto não acontece só quando a gente se reúne. O culto acontece na vida. E a vida é um culto. E quando a vida não é um culto, o culto não tem vida. Se a sua vida não é um culto, o seu culto não tem vida. É o mesmo culto a Deus, estarmos aqui hoje nessa manhã, ouvindo pregador, cantando e tudo mais, e estarmos na sala de casa, com um livro na mão, ou assistindo um bom programa de televisão, e o nosso filho passa correndo com o seu carrinho, e a nossa esposa passa toda atarefada com as suas coisas na mão, e nós sorrimos com um canto de boca, porque a nossa família é uma bênção, e nos alegramos em Deus por ela, e agradecemos a Deus por nos dar uma vida tão abençoada. Isso também é culto. É tão culto estar aqui agora, como é culto chegar no trabalho de manhã e dizer: Senhor, que o meu dia hoje te agrade. Que o meu dia hoje te glorifique. É tão culto vir aqui como é culto atender um cliente na loja com amor cristão e um desejo profundo de que ele veja um brilho diferente no seu olhar, porque você conhece a Jesus. Por isso que é do Evangelho não restringir mais os espaços religiosos. Ontem nós falamos que o inimigo do Evangelho genuíno é a religião. Por quê? Porque a religião é restritiva. Culto acontece em determinados dias, em determinados lugares, com determinadas pessoas fazendo o serviço oficial. O cristianismo tem nada disso. É em todo lugar, toda hora, com qualquer um. E se 2 ou 3 se reunirem em nome de Jesus, com a convicção da dignidade que há nesse nome, o próprio Jesus está presente ali no meio deles. Não é onde 2 ou 3 estiverem reunidos, desde que seja aqui ou ali. Não, é onde 2 ou 3 estiverem reunidos, qualquer lugar. Qualquer lugar. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, que seja no escritório, que seja em casa, onde for, 2 ou 3, já é celebração cristã. E Jesus está presente para fazer coisas espetaculares e maravilhosas. Jesus... aleluia! Glória a Deus, irmão. Amém. Veja, é por isso que Jesus está num casamento. Porque aqui é para celebrar essas coisas. Só que, e aí a gente vai entrar um pouquinho mais no texto, vou tentar ser breve. Só que, mesmo na vida que se celebra, alguma coisa pode sair do eixo e dar errado. E num casamento tão legal, onde Jesus estava presente, acabou o vinho. O vinho é o símbolo da celebração, veja. Por isso que o pastor do vídeo que eu assisti se incomoda com esse milagre. Porque na cabeça do pastor do vídeo que eu assisti, o vinho é só um símbolo de bebedeira, de alcoolismo e coisa que não tem serventia. Provavelmente esse pastor não bebe vinho e é contra quem beba. Porque ele acha que isso é símbolo de pecado. E aí ele lê a Bíblia e ele não consegue lidar com a Bíblia, porque a Bíblia não quer saber o que você acha. Aliás, eu vi isso num banner aqui. Cadê o banner? Aqui, ó. O que realmente importa, Paul Washer, é o que as Escrituras ensinam e não o que você acredita. Isso é o que realmente importa. O que a Bíblia diz. E não o que eu penso sobre os assuntos. E a Bíblia diz que acabou o vinho. E Jesus fez outro. Ponto. Aí um dia eu estou ouvindo um pregador dizendo: mas o vinho que Jesus fez não tinha álcool. Ô, meu irmão, tem pena de você, hein? Porque não é possível fazer uma leitura dessa. Quando os discípulos lá no Pentecoste estão falando em línguas e estão tudo diferente, alguém diz: eles estão cheios de vinho, porque vinho tem álcool. O fato é que o vinho nesse contexto aqui não é o elemento que destrói lares, não é o símbolo dos nossos desequilíbrios,
dos descontos que fazemos na bebida daquilo que não satisfazemos em Deus. Por isso que Paulo diz: não se embriaguem com vinho, onde tem dissolução, mas encham-se do Espírito. Querem ficar fora de si mesmos? Em vez de ficarem bêbados, deixem o Espírito Santo inundar vocês. E aí a coisa fica bonita. Porque se o demônio tira o juízo, o Espírito Santo dá perfeito juízo. É o contrário, é o contrário. Você quer saber o que o Espírito faz e o que o demônio faz? É o contrário. Onde o demônio chega, ele acaba com a pessoa. Onde o Espírito chega, a pessoa está inteira. Inteira. Por isso a Bíblia chega a dizer que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Porque o Espírito em nada rouba a dignidade de você ser você. Que coisa linda. O demônio possui, porque é do inferno o desejo de possuir, de se impor, de mandar, de fazer valer pela força. Deus diz: olha, eu vou encher tanto a sua vida que quando eu estiver enchendo você por completo, você será você mesmo. Não vou anular você, não vou aniquilar você, não vou desestabilizar a sua existência, não vou acabar com a sua história. Quando eu encher você, você será você mesmo. Em mim, eu em você, o meu espírito na sua vida, e as pessoas verão o meu espírito agindo em você. Que bênção é o João, porque é cheio do Espírito Santo. Endemoniado na Bíblia não tem nome, porque o demônio ocupa tudo, e a pessoa não é mais uma pessoa, é só um habitáculo de uma entidade adversa. Agora, a gente cheia do Espírito na Bíblia, tudo tem nome. Tem nome, tem característica, tem até pecado. Olha só que coisa interessante. Tem até pecado. Endemoniado não tem pecado, porque endemoniado não existe. É o demônio que está ali, e o demônio já está condenado. Agora, o cheio do Espírito tem pecado, porque Deus não anula a sua identidade. Deus não anula a sua existência autônoma. Deus não quer tirar de você a liberdade de ser você. Ele só quer ser um com você. Porque só dá para ser um com o outro se houver o outro. Se eu anular o outro, eu não sou um com ninguém. Eu sou um comigo mesmo e passo por cima de todo mundo pela minha frente. Se bem que eu acho que eu estou filosofando demais agora, né? Vamos voltar pro... Deu uma viajada aqui, né, irmão? Já tá todo mundo dormindo. Quem estava pregando? É um filósofo maluco lá. Acabou o vinho, o símbolo da celebração. A ideia de que a festa tem que ser abreviada porque faltou recurso. Talvez a família tenha passado por um sentimento de vergonha. Nós convidamos pessoas para celebrar a vida e de repente vamos ter que mandar as pessoas embora porque o combustível da celebração está ausente. E tem alguém lá na festa observando tudo, observando tudo. Tudo ela observa. É Maria, que é uma mulher. Porque só a mulher observa tudo. Não é? Não é verdade, irmão? Só a mulher observa tudo. O homem não observa nada. Estou fazendo casamento na igreja, eu fico aqui onde eu estou agora. Os irmãos aí onde estão. E de repente a noiva entra pelo corredor central. E eu estou olhando a noiva e estou olhando as pessoas. Os homens estão assim, ó. As mulheres estão assim, ó. Scanner. Aí chega em casa e fala assim: você viu bem o sapato que a noiva estava? É um daquele que eu quero. E o homem diz assim: eu não vi nem que ela tinha pé. Se ela tivesse entrado de pé biônico, de cadeira de roda, eu não tinha reparado também não. Mulheres são detalhistas. Homens não. Homens têm visão geral, panorâmica. Mulher tem visão específica. O homem vai se arrumar de manhã, ele dá aquela olhada no espelho. Se o geral tiver bom, ele sai. Não importa se tiver um fio de cabelo em pé aqui atrás, a roupa está suja, ele não vê isso, porque ele vê só o geral. Se o geral está em ordem, ele sai. A mulher não, a mulher começa no espelho aqui, ó, no olho. Aí a sobrancelha, aí o batom, e aí afasta um pouco mais o cabelo, e vira um pouquinho para esse lado, vira um pouquinho. E quando ela vai embora, ela faz assim, ó. Daquela conferida.
Homens e mulheres são muito diferentes. Mulheres são detalhistas, preocupadas com cada detalhe do ambiente, porque elas são naturalmente construtoras de ambiente. Desde o ambiente que elas constroem para gerar, até o ambiente que elas se ocupam pela família. Elas são construtoras de ambiente. A casa não é o lugar que a mulher mora. A casa é a extensão do ser dela. Tanto que ela diz assim para o marido: não convide ninguém para vir hoje aqui, não, que a casa está suja. Aí o cara diz: mas suja onde? Não, está suja. Ah, mas não tem problema. Não, não traga não. Se você trouxer com a casa suja, o que a pessoa vai pensar de mim? Não é assim, irmã, que você pensa? A avaliação negativa sobre a casa é a avaliação negativa sobre quem eu sou. Mulher é naturalmente construtora de ambiente, enquanto o homem é naturalmente um ser em desempenho. O homem está preocupado em desempenho, a mulher está preocupada em controle. Então pensa num casal que vai ver uma casa para comprar. Os dois entram na casa, o corretor está mostrando. Os dois entram na casa, olhando. O homem está pensando assim: se eu pagar 150... o cara está pedindo 200, eu tenho que pagar 150, porque aí, se eu for vender, dá para pegar até uns 250 aqui. A mulher está olhando a casa e pensando: minha cortina não cabe nessa parede. Diferente. Aí o marido diz assim: gostei bem, porque o cara aceita 150 e ele acha que vai conseguir vender por 200. Por isso que ele gostou. A mulher diz: ah, mas eu não gostei bem. Onde é que vai dormir o fulaninho? O quarto é pequenininho, não dá. A gente precisa... Mas bem, ó, não, a gente dá um jeito, eu faço. Aí o homem começa a fazer promessa. Eu faço planejado, não vai fazer nunca. Isso aí vai ficar para o Jesus fazer quando vier o arrebatamento. Não é interessante? Um dia eu chego em casa, porque mulher nota tudo. Mulher nota tudo. E homem não nota. Chega em casa, abre a porta, o Cristiano está parado na frente da porta assim. Aí ela olha para mim e fala assim: notou alguma coisa diferente? Aí eu fiquei olhando para ela e... a mente funciona, a mente vai rápido assim. Em coisa de milésimo de segundo, a mente já pensou 1000 coisas. Aí eu falei: oh Jesus, ela cortou o cabelo. Não, ela não cortou o cabelo. O cabelo dela era assim, dessa cor mesmo? Essa roupa, eu já vi essa roupa. Não, eu nunca vi essa roupa é nova. E ela ali na minha frente falou assim: e aí, notou algo diferente? Aí eu comecei a ficar nervoso, porque eu não estava vendo nada diferente. E eu falei: não. Aí ela: vamos amor, notou algo diferente? E eu ali por dentro orando: Senhor, agora era uma boa hora para Jesus voltar. Toca a trombeta em Sião, vamos para o céu agora, antes de acabar essa confusão aqui. Aí ela: amor, já viu algo diferente? Eu olhei e falei: eu não estou vendo nada diferente. Ela falou: chegou a nossa cortina, que era de fora a fora, assim, ó, parede toda. Aí eu sentei e comecei a chorar. Eu não vi cortina nenhuma. Eu nem sabia que a gente não tinha cortina. Tão interessante. Maria está lá, vendo tudo. Ela vê alguém passando correndo para cá, ela vê alguém passando correndo para lá. Ela vê um preocupado, ela vê o pai do noivo falando duro com um garçom lá. Ela vê a mãe ali preocupada e ela vai perguntar: o que é que foi? E aí alguém diz: acabou o vinho. E aí todo mundo entende a importância disso, porque é a vida que está sendo celebrada, é o amor que está sendo celebrado, é a história que está sendo celebrada, é a família que está sendo celebrada. Que triste é ter que parar de celebrar porque falta, porque a gente não tem o suficiente, porque a gente não se preparou o suficiente, porque a gente não deu a devida importância talvez. Ah, como é duro a gente ter que parar de celebrar porque deixou a vida seguir por caminhos que nos roubaram a liberdade de celebrar. Aí Maria fala assim: ah, já sei. São 10 horas, pastor, eu termino ou continuo essa mesma mensagem depois? Eu perguntei pro pastor, gente. Que coisa mais feia. Que coisa mais feia. Não vai...
Então vamos terminar e aí a gente volta com outra na sequência. 3 lições a partir daqui. Vou tentar ser bem breve. Primeira, se você deseja muito voltar a celebrar a vida, a alegria rareou, você está passando por momentos assim de profundo desânimo, a primeira coisa que você precisa aprender é a lição que Maria aprendeu naquele dia. Por mais que você saiba o que pode ser feito, deixe Deus ser Deus. Porque Maria está lá observando, ela é observadora, ela vê tudo. Aí ela tem uma ideia, meu filho está aqui. E eu sei quem meu filho é, e eu sei que ele pode fazer alguma coisa nesse sentido. Veja, ela percebe tanta coisa. E aí ela vai falar com Jesus. E ela diz, filho, eles não têm mais vinho. Como quem diz assim, olha aí uma chance de você mostrar uma coisa tão linda para essas pessoas. E aí ele olha para ela e diz uma palavra tão dura. O que eu tenho a ver com você, mulher? Palavra dura. Aliás, Jesus tinha muitas palavras duras. Ele olha para Pedro, que é um seguidor dele da primeira hora, e chama Pedro de Satanás. Ele vê uma mulher que vem seguindo de longe, pedindo pela sua filhinha que está endemoniada, e ele não lhe dá atenção, e quando ela finalmente lhe alcança e ajoelha aos seus pés, ele diz assim, não é digno, não é justo tirar o pão da boca dos filhos para dar para um cachorro. E aí você fala, meu Deus. Por isso que Augusto Cury se converteu desenvolvendo uma tese de psicologia na qual ele pretendia provar que Jesus era uma projeção da mentalidade dos primeiros cristãos. Só que quando ele chegou nesses textos, ele entrou em crise, porque esses textos não combinam com projeções, porque eles são textos contraditórios. Quando você projeta o bem, você projeta o bom, você projeta o ideal. Você não projeta o constrangedor. Quando você fala assim, eu queria ter um pai que fosse amoroso, eu queria ter um pai que fosse presente, eu queria ter um pai... Você não fala assim, eu queria ter um pai que me batesse de cinta. Você não projeta o contraditório, você projeta o ideal. E Jesus não é uma projeção porque ele não apresenta só o ideal, ele apresenta o contraditório, ele é aparentemente mau em alguns momentos. Veja, não estou dizendo que ele foi mau. Eu estou dizendo que aparentemente ele era mau, por quê? Porque você só entendia o que ele estava fazendo depois. Porque dizer para uma mãe que está pedindo pela filha que não é justo tirar o pão da boca de um filho para dar para cachorro, é ofensivo. Mas aí a mulher diz assim, só que até cachorro consegue comer uma migalhinha que cai da mesa. Aí Jesus a abraça. Fala, mulher, a tua filha já está boa, pode voltar para casa, está tudo certo. Essa maneira que Jesus tem de lidar com a gente, que não é do jeito que a gente quer ou acha que devia ser. Se um pastor fala atravessado com um membro da igreja, ele nem vem mais. Agora, o que a gente faz quando Jesus fala atravessado com a gente? Vai para o inferno só de raiva? A situação fica difícil do nosso lado, né? Oh, Deus. A palavra de Jesus para Maria é dura. O que eu tenho a ver com você, mulher? É como se Jesus dissesse o seguinte, veja. Não é que você pensou errado, você pensou certo. Você viu a necessidade e viu a solução. Contudo, você achou que a sua sugestão desencadearia um processo. E Deus não precisa de sugestão humana para desencadear o que Ele quer desencadear. Eu conheço a minha hora. Eu conheço a minha hora. Ainda que a minha hora seja esta, porque na sequência Ele vai fazer um milagre. Mas o que ele está dizendo para Maria é, você não tente influenciar a ação de Deus. Por isso que é da religião e não do evangelho, a tentativa de manipular a divindade. É na religião que a divindade corresponde ao meu estímulo. A divindade está lá, quieta, sossegada, perdida no espaço sideral. Aí eu venho aqui, faço um negócio que a divindade se volta para mim e faz o que eu preciso. Isso é religião, isso não é evangelho.
Por isso que eu não consigo cantar na igreja, nem dizer na igreja coisa do tipo: Senhor, olha para mim, presta atenção em mim, Senhor, eu estou aqui agora, me vê, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. A Bíblia diz que Deus está vendo você, mesmo quando você nem lembra que Ele existe. Essa ideia de que Deus está distraído e eu preciso fazer algo para lhe chamar a atenção, isso é da religião. Não é do Evangelho. No Evangelho, Deus sabe quem você é e conhece uma palavra antes dela chegar na tua boca. Então é diferente, é diferente. Essa necessidade de manipular a divindade é uma energia abstrata, solta, e se eu souber o jeito certo de falar com ela, ela vai vir na minha direção. Isso é da mente pagã. No Evangelho, Deus sabe o que nós precisamos antes de nós pedirmos. Foi o que Jesus disse. De modo que eu não oro para Deus fazer o que Ele tem que fazer. Eu oro para Deus me ajudar a confiar que Ele vai fazer o que Ele tem que fazer. Porque Deus não precisa de estímulos para ser Deus. Deus tem os seus planos. Deus tem os seus propósitos. Deus sabe o que está acontecendo na sua vida, minha irmã, não tenha nenhuma dúvida sobre isso. Deus sabe o que está acontecendo na sua vida, meu irmão, não tenha nenhuma dúvida disso. Então entregue e deixe Deus ser Deus. Maria entendeu tão bem essa lição que ela sai de cena. Sai de cena. Saiu de cena. Façam tudo que Ele mandar. Você não ouve mais falar dela. Mulher, está orando pelo seu marido? Saia de cena. Não fique lá tentando ajudar Deus a fazer a obra no seu marido. Chega em casa depois do culto: você tinha que estar lá hoje, hein? O pastor, tudo que o pastor falou era para você. Aí o cara olha para você e pensa assim: por isso que eu não vou nessa igreja. Eu prefiro ficar aqui assistindo meu jogo e lá ouvir um cara falar um monte de coisa para mim. O que ele tem a ver com a minha vida? Mas a gente fica tentando ajudar Deus. Senhor, meu marido não é crente ainda. Não sabia. Eu fico imaginando Deus assim, perdido. Na igreja a gente tem a mania da oração informativa. Você já fez oração informativa? Oração informativa: Senhor, quero te pedir pelo pastor Silvio, que é pastor da nossa igreja já há tantos anos, que é casado com a irmã Rita, tem aqueles filhos esquisitos dele. Estão tudo aqui, né? E são 3 ainda. Eu não tenho juízo. E o pastor Silvio está passando por aquele problema com aquele irmão que falou aquelas coisas, e Deus anotando. Eu estou imaginando Deus anotando: pastor Silvio, eu falo o sobrenome aí, tem muito pastor Silvio, eu não sei quem que é. Oração informativa. Oração sugestiva, aquela que diz: Senhor, se o Senhor me abençoar com essa porta de emprego e eu ganhar esse salário de R$8.000 que está prometido, eu vou dar um dízimo de 800, ainda vou dar mais 400 para missões, ainda vou dar mais 400 para a obra social da nossa igreja. E eu estou imaginando Deus dizendo assim: rapaz, que ideia, eu não tinha pensado nisso. Olha que coisa boa! Obrigado, rapaz. Eu estou aqui sendo Deus perdido, mas você tem soluções para tudo. Você consegue imaginar Deus assim? Eu não consigo. Então, oração informativa, oração sugestiva, oração manipulativa, nada disso é evangelho. Porque eu sei quem é Deus, e eu sei que Ele está cuidando de mim, e eu oro para me consagrar, e eu oro para descansar minha alma, e eu oro para pedir que Ele faça esse milagre na minha vida mesmo, e que isso sirva para glorificá-lo, e eu oro na certeza de que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Que delícia que é ser crente, porque a minha vida está nas mãos de Deus, não está nas minhas mãos. Se estivesse nas minhas mãos eu já estava morto. A minha vida está nas mãos de Deus. Que delícia. Deixe Deus ser Deus. Essa é a primeira lição. Segunda lição, a lição que os serventes aprenderam naquele dia. A primeira, Maria aprendeu: deixe Deus ser Deus. A segunda, os serventes aprenderam: obedeça tudo que Ele mandar. As nossas avós diziam assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Façam tudo que Ele mandar. Aí os serventes vão lá.
Senhor, passou uma senhora aqui e disse que nós devemos fazer tudo que o Senhor mandar. Estamos aqui. Pensa num serventes assim, solícitos, gente boa, diácono de igreja, né? Diácono de igreja. O pastor Silvio passa ali pelos diáconos e diz assim: irmãs, façam tudo que o pastor mandar. Aí as irmãs vêm aqui: pastor, o pastor Silvio falou para a gente fazer tudo que o Senhor mandar. Aí Jesus olha para eles e diz assim: estão vendo aquelas talhas de pedra ali? Eu vi uma talha de pedra daquela em Israel. Eu fui em Caná da Galileia e vi uma réplica de uma talha de pedra. É o tamanho daquela bateria ali, ó, da altura desse púlpito, dessa grossura. 5 homens não carregam aquilo, pastor. De verdade, 5 homens não carregam aquela talha de pedra. Porque um homem tem dificuldade de trocar galão de 20 litros de água em casa, minha irmã. A senhora sabe disso? A senhora sabe disso? Ele faz uma molhadela na cozinha. Ele não quer trocar. Ele acha que estão bebendo muita água. De novo tem que trocar o galão. Nossa, só tem camelo aqui nessa casa. Porque aquilo é pesado toda a vida. É de 20 litros e é feito de plástico. Jesus olha umas talhas de pedra que podem conter até 120 litros. Chama os serventes que estão lá, que sejam 10. Tem 6 talhas. Não é uma só, são 6. E ele fala assim: peguem aquelas talhas, encham de água e levem para lá. Eu imagino um servente falando assim: senhor, vem cá, cai um botão aqui. Eu acho que o senhor não entendeu. Não acabou a água. A água tá legal. Tem água para todo mundo aí. Acabou o vinho. Vinho, V-I-N-H-O. Sabe lá, ó, que passarinho não bebe. Acabou mé. Não é água. Acabou a confusão. A ordem de Jesus não faz nenhum sentido, mas é ordem de Jesus, por isso que você obedece. Você não obedece porque faz sentido, você obedece porque quem manda tem direito de mandar. De modo que às vezes não faz nenhum sentido perdoar, mas quem manda, manda perdoar. Às vezes não faz nenhum sentido orar, mas quem manda, manda orar. Às vezes não faz nenhum sentido abrir mão, mas quem manda, manda você dar a outra face, deixar a túnica junto com a capa e andar a segunda milha. Talvez o que Deus esteja pedindo da sua vida hoje não faça nenhum sentido, mas é Deus quem está mandando. Obedeça. Pedro estava lavando as redes. Ele não estava tirando as redes, ele estava lavando as redes. Ou seja, ele já tinha usado, estava lavando. Jesus diz: vamos pescar. Mestre, já pescamos a noite inteira, que é o melhor horário para pescar, e não pegamos nada. Contudo, já que é o Senhor que está mandando, veja, eu não estou mais pensando se é hora de pescar ou se não é. Eu não estou mais pensando se tem peixe ou se não tem. Eu não estou mais pensando se eu acabei de lavar a rede ou não. Eu estou pensando que se o Senhor está mandando, eu tenho mais é que obedecer. E aí uma pesca maravilhosa, sem precedentes na história de Pedro. Obedeça, em nome de Jesus, obedeça. Obedeça o Senhor. Obedeça o Senhor. É a lição que os serventes aprenderam. E aí, finalmente, para a gente terminar, 15 minutos de diferença, a última lição, a lição que o mestre de cerimônias aprendeu naquele dia. E a lição que o mestre de cerimônias aprendeu naquele dia é: o vinho novo é melhor. Veja, o mestre de cerimônias prova, os serviçais levam a água, ela vira vinho. Quando o serviçal pega, o texto diz, ele não sabia o que tinha acontecido, mas os serventes sabiam. Eles sabiam o que tinha acontecido. E aí ele prova e diz assim: rapaz, onde é que você tinha escondido esse vinho? Todo mundo, veja, todo mundo. Você já falou assim alguma vez? Todo mundo. A esposa fala assim para o marido: todo mundo consegue falar com você, ver você, todo mundo você ajuda. Eu?
Não é? O homem fala assim para a mulher: todo mundo me valoriza, todo mundo bate palma porque eu faço, só você que me critica. O filho fala assim para a mãe: mãe, mas todo mundo vai. Por que eu não posso ir? Aí a senhora acha que a senhora é sábia, porque a senhora acha que a senhora é sábia. Eu também acho que eu sou sábio. Aí a senhora diz assim: quer dizer então que se todo mundo fosse pular do abismo, você pularia também? Claro, mãe! Claro que eu pularia. Já viu adolescente querer ser diferente? Todo mundo, o mestre de cerimônia diz, serve primeiro o melhor. Porque nós vivemos num mundo em que os começos são ótimos. E com o tempo as coisas vão ficando ruins e difíceis. Casamento é bom no começo, depois viram a tristeza. Ser crente é bom no começo, depois dá uma esfriada. Tudo é bom no começo, depois fica ruim. Isso é o que todo mundo pensa, isso é o que todo mundo faz. Mas, quando Jesus está presente na vida, quando Jesus é Deus na vida, quando a gente obedece o que Jesus manda na vida, a gente descobre que o que todo mundo está vivendo não é o que a gente está vivendo. E se para todo mundo no começo é bom, mas depois fica ruim, para nós no começo é legal, mas depois fica melhor ainda. Melhor ainda, é melhor hoje ser crente do que era no começo. O casamento está melhor agora, 30 anos depois, do que na lua de mel. É melhor hoje do que ontem, porque Deus faz novas todas as coisas. É o que o mestre de cerimônia aprendeu. O mestre de cerimônia aprendeu que a sua vida hoje pode ser melhor que ontem. O mestre de cerimônia aprendeu que o que Deus tem preparado para você, você nem imagina ainda. O mestre de cerimônia aprendeu que a gente pode crescer muito na fé ainda. O mestre de cerimônia aprendeu que intimidade com Deus é um mar onde a gente entra primeiro só os pés, depois joelho, depois cintura, depois peito e depois nada à vontade, como Ezequiel naquele rio maravilhoso, o rio da água viva de Deus. Não se deixe esfriar. Não permita que as celebrações na sua vida se estanquem, que falte o combustível. Continue celebrando a vida. Continue celebrando o amor, continue celebrando a história, continue celebrando a família. E se você anda sem forças, entregue tudo nas mãos daquele que vai fazer a sua vida melhor do que era ontem. Não seja saudosista, não seja nostálgico. Deixe nas mãos de Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida, obedeça. E Deus vai revolucionar a sua história. Vamos ficar em pé para uma oração?